Boa tarde, colegas. Meu nome é Pedro Lopes de Carvalho Ferreira, sou estudante da UFMG e membro do Senados. Inicialmente, nós viemos aqui hoje para falar do nosso apoio às paralisações de caminhoneiros ocorridas no ano de 2018. Inicialmente, nós falamos aqui de Brasil mesmo, de uma população brasileira, uma sociedade civil que entende o valor, a necessidade, a urgência mesmo do movimento exercido pelos caminhoneiros, mais ou menos em maio desse ano. Foi um movimento colocado por caminhoneiros autônomos e contratados, de tipos diversos, em grande quantidade, por vários estados do Brasil, por um período de mais ou menos 2 semanas em maio deste ano. Nesse sentido, o mais relevante de se mencionar inicialmente são as metas mesmo, as reivindicações do movimento, como colocado não só pela Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, mas também pela ABCAM, que é a Associação Brasileira de Caminhoneiros, duas entidades amplamente ligadas a caminhoneiros e atores de maneira geral, que colocaram mais ou menos as seguintes reivindicações principais, as maiores faces do movimento. Em primeiro lugar, a redução da carga tributária sobre o diesel, a colocação do diesel como combustível primário de uso nos caminhões e, por consequência, vital para o trabalho dos caminhoneiros, e uma redução da carga tributária ligada a ele, particularmente alguns impostos como o PIS, o PASEP, que são os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, e por aí vai. Primeira requisição. Segundo, algum subsídio na compra do diesel, que vem nesse sentido mesmo de, primeiro, uma amortização, uma redução dessa carga tributária, mas possivelmente na forma de algum apoio econômico vindo do governo em relação à compra desse mesmo combustível. Para além disso, uma mudança na política de preço da Petrobras, que eu vou explicar daqui a pouquinho, que foi não só um dos momentos que desencadeou para começo de conversa a circunstância em que a greve se encontrava, e as condições terríveis de trabalho entre os caminhoneiros no que diz respeito particularmente ao preço do combustível e, por consequência, ao seu pagamento, ao seu lucro geral no fim do seu trabalho. E, por fim, a questão da interrupção ou da mudança do sistema de cobrança dos pedágios, porque eles estavam cobrando caminhoneiros pelo que nós chamamos de um pagamento por eixo, que é um eixo é basicamente uma parte do caminhão que diz respeito à quantidade de carga que ele carrega. Isso é uma coisa normal, esperada dos pedágios como colocados no Brasil, porque normalmente esses eixos estão preenchidos, carregam cargas muito pesadas, o que danifica a estrada e, por consequência, é necessário cobrar dessa maneira. A dúvida e a reivindicação dos caminhoneiros se dá na questão de que metade, basicamente, das suas viagens, no seu retorno, na sua ida e vinda de certos lugares, eles não têm carga no seu caminhão e ainda assim constantemente gastam valores muito altos em relação a esse pedágio. Por consequência, essa questão também precisa ser revista. Deputado? Deputado, a bancada de oposição está ignorando a questão do tabelamento, apenas para esclarecimento. A bancada de defesa, desculpa. Não, senhor deputado, a gente não simplesmente ignora a questão do tabelamento. A lógica dos tabelamentos de preço com certeza vão aparecer no debate, mas inicialmente as reivindicações primárias e principais do movimento estão sendo aqui colocadas. Nesse sentido, para explicar a mais vital dela, que já expliquei no debate, as condições em que os caminhoneiros se encontravam e por que esse movimento se mostrou tão urgente. A mudança de política de preços da Petrobras. Em síntese, a Petrobras, por muito tempo nos governos Lula e Dilma, teve uma política de contenção de preço ligada ao caráter estatal da Petrobras e o viés de que existem prioridades nacionais em relação ao controle do preço do combustível. Uma lógica de que uma empresa estatal em um país tem certas prioridades, como a manutenção do seu serviço e a manutenção da qualidade de vida dos seus trabalhadores e do seu pagamento, que seguraram o preço por alguns anos. Recentemente, essa mudança ocorreu uma mudança, ela começou o combustível, foi trocado por uma condução do preço a partir da oscilação geral do dólar no mercado internacional. Basicamente, uma política que atrela diretamente o preço do combustível brasileiro às oscilações de mercado. Resultado, em primeiro lugar, esses preços aumentam, pura e simplesmente geralmente, mas a parte mais importante é que o caráter da previsibilidade do trabalho dos caminhoneiros é afetado. O que é isso? Os caminhoneiros conseguiam calcular e medir o seu trabalho a partir do valor do combustível e assim calcular seus lucros ou prejuízos. Essa é uma parte muito importante da condução do seu trabalho. Com essa mudança, com a oscilação do dólar, muitas vezes a mudança no preço do combustível chegava ao ponto de ser diária, impedindo que o caminhoneiro conseguisse sequer calcular quanto trabalho ele teria que fazer. Muitas vezes isso acarreta em prejuízos ou, no mínimo, em lucros menores. Torna um trabalho cada vez mais estafante, mais complexo, mais complicado, que se torna impossível que o civil consiga de fato fazer, inclusive impedindo ele de conseguir fazer reivindicações ou metodologias de trabalho mais viáveis, como, por exemplo, um repasse desse custo ao seu produto final. Mesmo isso é impossibilitado. Nessas circunstâncias, quando se soma isso à já precária condição dos caminhoneiros no Brasil, que trabalham com horas muito extensas, fazendo viagens longuíssimas, em condições de trabalho não necessariamente das melhores, essa situação se torna cada vez mais insuportável, mais saturada. É nesse sentido que o movimento dos caminhoneiros vem. E nesse primeiro momento, vale a pena pensar como a gente é importante defender esse movimento de greve, não só pelo seu caráter de greve em si, greve aqui sendo uma manifestação das mais importantes, uma das formas mais fortes e mais relevantes de manifestação do trabalho no mundo e na história do mundo, como inclusive a história brasileira já nos mostra muitas vezes. A perspectiva da greve, ela foi usada em momentos diversos na história do Brasil, inclusive em momentos de transporte no passado, em que... Aliás, antes, deputado. Então o senhor afirma que foi uma greve e não uma paralisação, é isso?
Deputado, muito obrigado. Sim, via de regra, uma paralisação que faz parte essencialmente da greve, uma das práticas e das formas que envolvem o conceito de greve, sim, essa paralisação do transporte, da lógica da produção, essa interrupção do processo, incute ele sim numa perspectiva, se não igual, muito similar à das greves no país. Nesse sentido, prosseguindo, quando nós falamos das perspectivas da paralisação e da necessidade, da urgência, como eu mencionei no primeiro momento desse movimento, se fala aqui da lógica e da natureza vital do movimento do trabalho dos caminhoneiros desse país. A perspectiva de transporte no Brasil, de carga de maneira geral, qualquer tipo, 60% dela é ligada ao trabalho dos caminhoneiros. Essa é uma perspectiva que torna eles, querendo ou não, o maior veículo e uma das partes mais importantes do transporte de qualquer coisa nesse país, e é por isso também que a sua interrupção, que a sua paralisação, necessariamente faz com que esses nossos incentivos estão afetados assim. Mesmo as outras alternativas de transporte de carga, como navios e similares, elas passam muitas vezes por caminhões de qualquer maneira, a partir do momento que essas estradas também aparecem para levar qualquer carga que seja até aquele momento, até aquele local, perdão. Nesse sentido, os caminhoneiros são urgentes e são vitais, e é só a partir de uma política de paralisação que incomoda, querendo ou não, populações civis, inclusive, a partir do momento que boa parte do fornecimento de vários produtos é interrompido, que nós conseguimos perceber a urgência dessas pessoas, muitas vezes apagadas em outros momentos, da nossa visibilidade, da sociedade de maneira geral. E nesse sentido, no que diz respeito à conduta da greve, vale mesmo mencionar como a sua conduta foi honesta de maneira geral em relação às necessidades das cidades. Os trabalhadores do transporte não simplesmente interromperam toda e qualquer movimentação social que existisse. Não simplesmente atropelaram, com o perdão da piada, uma série de direitos alheios nesse sentido. Eles permitiram várias aberturas que fossem necessárias para que, por exemplo, a transmissão de remédios fosse feita, para que trabalhadores de maneira diversa ainda conseguissem entrar e sair de suas cidades e para que também, inclusive, em alguns casos, mesmo cerveja, se fosse necessário, pudesse passar por alguns furos e bloqueios. Nesse sentido, o movimento dos dirigentes de caminhões de maneira geral, ele se torna um movimento muito mais honesto, porque ele percebe não só a sua necessidade, suas prioridades enquanto movimento e a sua relevância mesmo, sua capacidade de ser reconhecido, mas também entende como as lutas de trabalhadores comuns não pode ser simplesmente afetada a ponto de ser interrompida também. É uma forma muito honesta e muito justa de se entender a relevância de uma classe e a necessidade que essa classe seja reconhecida enquanto está nas condições do Brasil de 2018, sem por isso conseguir simplesmente interferir tão negativamente com a política e com a vida de todos os cidadãos do Brasil. No fim das contas, a política e a lógica dessa paralisação dos caminhoneiros se fez frente a um governo e uma política muito ligada a um fundamentalismo de mercado e a oposição de forças externas, e não frente a um país onde essas pessoas também vivem, também representam e querem torná-lo cada vez mais viável, bom e funcional. Muito obrigado. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Me chamo Matheus Popes, estudo matemática aplicada na Fundação Getúlio Vargas e hoje vim aqui dar estreia ao caso da oposição do porquê nós não apoiamos a paralisação dos caminhoneiros. Antes de mais nada, é importante a oposição ressaltar como nós entendemos as questões e como os caminhoneiros são importantes para o Brasil. No entanto, o que a oposição acredita é que nós devemos sopesar a importância dos caminhoneiros à importância de todas as outras profissões e de todas as outras classes do país. E será nesse ponto que será definido o caso da oposição. Primeiramente, a oposição ela acredita que a greve ela não foi legítima, de forma alguma. Primeiramente, porque greves são um mecanismo legal que permite que trabalhadores exijam de chefes aumentos e melhores condições de trabalho. O que nós assistimos foram pessoas pedindo custos, redução de custos, que é essencialmente uma questão patronal. Além disso, a greve ela teve uma questão de que não houve nenhuma liderança, porque os próprios caminhoneiros não acreditaram na liderança da Associação Brasileira dos Caminhoneiros. Ou seja, os próprios caminhoneiros reconheceram que essa associação que convocou aquela greve não era legítima. E dessa forma, como que nós mesmos vamos acreditar que essa greve foi legítima? Além disso, a greve ela teve uma questão que ela promovia sequestros. Ou seja, caminhoneiros que estavam passando pelas estradas, eles eram obrigados a participar da greve. E isso também nós acreditamos que deslegitima aquela greve. Mas não é por apenas uma perspectiva moral que aquela greve foi ruim. De uma perspectiva utilitarista, aquela greve também teve seus problemas. Vejamos, aquela greve causou um caos na vida pública. Quantos senhores não se lembram como foi afetada a vida de vocês? Por exemplo, o pai do deputado Daniel Rocha, que é um grande cinéfilo e além disso é médico, ele não teve os remédios e outros suprimentos no hospital dele. Além disso, quantos de nós não fomos nos mercados estocar comida e encontramos valores altíssimos, ou até mesmo no preço do combustível? A inflação dobrou em maio e foi para 1,6% no mês de junho. E a produtividade, segundo a Fundação Getúlio Vargas, diminuiu 1,5% do PIB no mês de junho e maio.
Então, exatamente por isso, além disso, a questão de que aumentou-se o preço dos próprios combustíveis naquela época, ou seja, eles estavam pedindo por menores preços e o preço na bomba aumentou. Isso causou que o povo ele não apoia, ou seja, a tolerância que o deputado Pedro Lopes fala não aconteceu. Uma pesquisa do Datafolha que foi realizada no dia 11 de junho, 11 dias após o fim da greve, mostrou que 78% da população acreditava que a greve não foi benéfica aos brasileiros. E a questão é, por que o povo apoiou? Porque, inicialmente, é claro que o povo até poderia acreditar que a greve poderia trazer benefícios a eles, porque eles estavam pedindo por o preço dos combustíveis. Mas o que foi o fato que estava se pedindo apenas por preço do diesel, que é um combustível que só é utilizado por carros ricos, como caminhonetes e caminhões. Sim, deputado Pedro Lopes. Deputado, com a abertura de várias vias para a transposição de remédios e outros itens vitais, a perspectiva particular, por exemplo, dos mercados, não é justamente pelo ato de pessoas em pânico querendo estocar alimentos que fez com que faltassem em muitos locais? Não, senhor deputado. A questão foi simplesmente que faltou. As pessoas compraram porque houve uma falta de oferta. Isso significa a lei de oferta e demanda. Como havia menos pessoas comprando, trazendo as coisas, o preço necessariamente sobe. E foi bom ainda que os hospitais, o preço subisse, até mesmo para melhorar e haver um efetivo custo de oportunidade dos produtos. Mas eu perguntei do tabelamento porque uma das principais e piores questões da bancada da defesa é a questão do tabelamento, que era uma das exigências que está sendo atualmente discutido no governo federal. Primeiramente, na questão, pela perspectiva legal, o tabelamento é errado. No recurso extraordinário 5.701/979 no Supremo Tribunal Federal, mostraram que a Vale foi condenada em 6 bilhões de reais por conta de um tabelamento de preços. Além disso, isso está no artigo 1º, inciso 4, a defesa da livre iniciativa. Mas não é somente numa perspectiva legal que o tabelamento é ruim. Temos um caso econômico. Por exemplo, o Brasil já tentou tabelar, que era o plano Sarney, que tínhamos os tais fiscais do Sarney. E os fiscais do Sarney foram um grande fracasso, porque a doutrina macroeconômica, todos consideram que ao você tabelar, você gera um peso morto. O que é um peso morto? É uma perda de eficiência da economia. A economia vai passar a produzir menos coisas. E quem diz isso é o professor de Harvard, Hal Varian. Então, desta forma, ao tabelarmos, nós estamos diminuindo a produtividade no longo prazo. Além da diminuição da produtividade no curto prazo, nós diminuímos a produtividade no longo prazo. Antes do meu próximo argumento, deputada Carol. As paralisações foram definidas com as reivindicações já explicadas pelo Pedro Lopes, dentre as quais não consta o tabelamento de preço. A gente gostaria de saber de onde o senhor tirou isso, já que não era uma exigência inicial. Muito obrigado. Eu perguntei no meu ponto de informação ao deputado Pedro Lopes se o tabelamento cabia, ele disse que iria aparecer ao longo do debate, então me sinto autorizado pelo senhor primeiro-ministro. Então, mas por que nós realizamos esse tipo de questões? Porque nós vamos gastar, segundo o Ministério da Fazenda, para realizar os subsídios que estão bem defendidos pela bancada de defesa, 9,5 bilhões de reais. Que vão ser tirados principalmente do Ministério da Educação e da Saúde, que são os maiores ministérios. Não tem como tirar de outros ministérios, porque esse já foi tirado todo o dinheiro. E essa questão é para financiar o quê? Um combustível fóssil. Nós vamos gastar dinheiro para financiar o aquecimento global. Percebam a discrepância da nossa política. Ao tempo que o Brasil tenta querer ser um país mais politicamente engajado com o meio ambiente, nós estamos financiando combustíveis fósseis, ao invés de financiar, por exemplo, o etanol. Exatamente. Aí a banca de oposição pergunta, mas por que o governo simplesmente não diminui a taxação? Simplesmente porque o governo não tem dinheiro. O governo tem que efetivamente dar o dinheiro para a Petrobras, porque se ele diminuir a taxação no imposto, o governo não vai ter dinheiro para pagar outras questões. E, respondendo uma última questão, o povo ele apoiou efetivamente pela questão da gasolina. A gasolina, temos dois cenários que podem acontecer. No pior caso possível, o preço da gasolina vai ter que subir por conta da Petrobras e de outras questões para poder financiar essa diminuição do preço do petróleo. No melhor caso, o preço da gasolina vai ficar tão caro quanto. Ou seja, todos nós que, por exemplo, viemos de Uber, que nós utilizamos carro, vamos continuar na mesma. E nós só vamos estar efetivamente financiando um pequeno grupo da sociedade. Um grupo importante, sim, os caminhoneiros. No entanto, nós acreditamos, a bancada de oposição acredita que não há motivos pelos quais nós devemos levar os caminhoneiros mais acima do que o resto da população. Exatamente por isso, a bancada de oposição tem orgulho de se opor. Muito obrigado. Boa tarde a todos aqui presentes. Meu nome é Pedro Flogoni, eu sou atual presidente de Senatos
E para começar meu discurso, eu gostaria já de entrar em uma das coisas que foi mencionada pela oposição e que poderia acabar extrapolando muito e acabando, de fato, espantalhando em cima da nossa defesa. Então, já para deixar isso bem claro, quando nós falamos das reivindicações das greves que estavam lá, que nós defendemos, são especificamente as da Confederação Nacional de Transportadores Autônomos, que foram entregues também ao próprio presidente e às outras associações devidas. Porque se formos falar de literalmente toda e qualquer coisa que aconteceram durante essas manifestações, nós teríamos que ser obrigados a defender coisas que são minoritárias e que também são contraintuitivas. Por exemplo, algumas manifestações aleatórias que surgiram ao meio dessa greve eram eles pedindo direito a porte de arma para legítima defesa e fim do exame toxicológico para poder trabalhar. E dizer que isso é representativo do que foi a greve é basicamente dizer que em 2013, naquela greve do passe livre para diminuir a questão das passagens de ônibus, como tinha meia dúzia defendendo ditadura, era uma greve que também defendia a ditadura. Nós devemos ter noção de que não é essa a proposta de defesa. Tendo em vista isso, vamos começar agora. Existem coisas que nós devemos visualizar aqui nesse debate. Coisas que são fatos práticos e coisas que são passíveis de juízo de valor. Quando falamos sobre fatos práticos, por exemplo, 60% dos transportes de carga do Brasil se dão por transporte rodoviário, como diz a Confederação Nacional de Transportes. As rodovias, elas já são o principal meio de transporte do Brasil, principalmente a partir da década de 60 com as políticas de JK. O governo inflou artificialmente o número de caminhões vendidos, o número de caminhoneiros trabalhando, por consequência, com o programa Pro Caminhoneiro no início da década. Essas coisas são fatos e nós temos que trabalhar com elas. Você querer fazer um juízo de valor, JK estava certo por investir em rodovias? O Pro-Caminhoneiros foi uma coisa moral? Elas são irrelevantes para essa discussão. O que também é um fato, e que esse fato deve ser muito levado em consideração, é que os caminhoneiros que nós estamos defendendo aqui, eles são vítimas de um governo com políticas irresponsáveis que prejudicou e prejudica a vida deles, com políticas completamente volúveis e que não representam a sociedade. Como assim? Por exemplo, eu citei essa questão do Pro Caminhoneiro, que foi um programa de incentivos para a compra de caminhões dados a diversos brasileiros, e por isso nós tivemos uma inflação, foi inflada a oferta de forma artificial do número de caminhoneiros trabalhando. O resultado disso foi que aumentou a oferta, a demanda manteve a mesma, e eles começaram a trabalhar por menos, com um frete menor, porque a competição aumentou, e eles começaram a entrar em condições mais degradantes de trabalho. Por que isso é um problema? E por que nós apoiamos a greve? Pois a greve está exigindo do Estado, aquele que não só tem um dever constitucional de prezar pelo trabalho e pela dignidade humana, mas como aquele que tem a responsabilidade moral que, como causador dos problemas que nós estamos enxergando aqui com esses caminhoneiros, ele deve corrigi-los. Antes de eu continuar, por favor, primeira defesa. Primeira posição. Deputado, o senhor está falando que o problema foi um excesso de demanda nos preços, na quantidade de caminhoneiros, de caminhões. Então, a política de preços do combustível foi ineficaz? Eu citei de onde surgiu isso no início da década, como começou a diminuir. A política de preço da Petrobras, outra das reivindicações, é um problema muito grave, principalmente no que se diz ao fato dela alterar diariamente, em vários casos, o preço do combustível. Então, se você, muitas vezes, os caminhoneiros fazem viagem de 12, 36 horas para fazer uma entrega e tem que abastecer constantemente, eles não são obrigados a abastecer com preços que mudam o frete deles, que eles exigiam. Foi calculado em base num preço que não está mais vigente, eles podem ter prejuízo, trabalhar de graça ou simplesmente diminuir seu lucro, de uma forma que é um absurdo, visto que essa política é estatal. Tendo em vista isso, então, continuando. Por que, então, nós devemos proteger por que nós devemos concordar e apoiar essa greve dos caminhoneiros? Assim como nós somos sociedade brasileira, somos uma sociedade brasileira cujo Estado rege lei sobre nós, os caminhoneiros também são. Eles são brasileiros como nós e, por uma simples questão de bom senso, empatia e coerência, nós não devemos permitir que um Estado abuse de um grupo minoritário da nossa população, em especial um grupo tão importante como os caminhoneiros são, responsáveis por 60% de todo o transporte de carga do país. O senhor fala de utilitarismo, mas é muito melhor nós termos caminhoneiros bem servidos, porque não só um dever moral de fazer o que é correto, como também, se eles resolverem
fazerem greves constantemente ou simplesmente abandonarem por completo aquela profissão, pois ela não é viável, nós vamos sofrer prejuízos muito maiores do que foram essas paralisações agora. Continuando então. Qual é o dever que esse Estado tem? O pró-caminhoneiro não é mais adotado. Ok. A política de Petrobras mudou. Ok. Nós não devemos fazer especificamente um juízo de valor sobre essas políticas serem boas ou ruins nesse debate. O que nós devemos fazer é um juízo de valor sobre se o governo está tomando determinadas políticas específicas, econômicas, que afetam um grupo e que vão de encontro com as políticas anteriores, ele tem responsabilidade, durante esse período de transição, de zelar pela dignidade humana, pela dignidade do trabalho daqueles que estão sendo afetados. Se você quer vir aqui como governo e mudar a política de preço da Petrobras, beleza, mas você tem que garantir que aqueles que vão ser afetados por essa política vão ser minimamente afetados e vão ter seus direitos protegidos. O governo não fez isso. Se você quer permitir, por exemplo, uma tributação alta porque estamos num momento de crise, você tem que tributar, então, as áreas que são passíveis de receber esses tributos e não entrar em crise, que não são os caminhoneiros. Se você quer cobrar, por exemplo, pedágios, pois, de fato, caminhoneiros com eixos muito grandes, que estão carregando diversas cargas, o peso excessivo pode acabar causando problemas nas estradas, então eles têm que pagar um pedágio, tudo bem, faz sentido. Mas esses caminhoneiros, nota, 39% das viagens de caminhões de estrada do Brasil, de acordo com a empresa de planejamento e logística, são com caminhões vazios. E eles têm que pegar esses eixos todos que eles têm erguidos, que não fazem nenhum prejuízo à estrada, e pagar o pedágio abusivo sobre eles. Essas políticas, quem tem que proteger o caminhoneiro é o governo. E os caminhoneiros, nessas paralisações, nessas greves realizadas em maio, estavam exigindo o que é um direito deles. E nós, como população brasileira, como sociedade, redigida pelo mesmo Estado do que eles, temos não só o dever moral, como o dever utilitário, como também o dever de coerência de apoiar uma greve contra um Estado que abusou das pessoas. Muito obrigado. Eu acho muito interessante como que a bancada da defesa só fala de caminhoneiros, 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 como se toda a função do Estado, como uma forma geral, fosse proteger um grupo específico. Não, a função do Estado é responder e proteger quem de fato detém o poder, a sociedade. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Rocha, estudo Economia na Fundação Getúlio Vargas. E, bom, a grande questão é que está ruim para todo mundo, não só para os caminhoneiros. Segundo dados do IBGE, o desemprego chegou a 13%. E a grande questão é que grupos privados de interesse não podem fazer com que o Estado faça com que toda a população banque um erro que o próprio Estado cometeu. Grupos de interesse não podem reivindicar privilégios, justamente porque isso é ruim para toda a sociedade. Segundo dados calculados pela FGV e por várias outras organizações, mais ou menos 9,5 bilhões de reais que o governo vai ter que desembolsar para pagar essa dívida. São 9,5 bilhões de reais em um contexto de PEC do teto, ou seja, em que há contenção dos gastos públicos. Dado que há esse contingenciamento, necessariamente gastar mais com uma categoria específica significa gastar menos com todo o resto da população. É menos dinheiro para a educação, é menos dinheiro para a saúde, é menos dinheiro para quem realmente precisa, é menos dinheiro, inclusive, talvez até para o próprio Bolsa Família. E essa população que vai sofrer é justamente a população mais pobre, porque segundo dados da revista Exame, quem mais paga tributo no Brasil são justamente os mais pobres, porque a tributação brasileira incide principalmente sobre o consumo. E por que essa captura do Estado por grupos de interesse é tão ruim? Justamente, não só porque isso gera um prejuízo imenso para toda a sociedade no curto prazo, mas também para o longo e médio prazo. Segundo o economista Mankiw, esse fenômeno é descrito como risco moral. Ou seja, significa que se um grupo tentar justamente fazer essa captura de recursos públicos do Estado, vários outros grupos também farão. E no limite, a própria sociedade será insustentável, porque não existe como nós protegermos toda e qualquer categoria que esteja passando por problemas, porque toda a sociedade está passando por problemas. E o que nós vemos isso na própria greve dos caminhoneiros, como depois de fechado o acordo, representantes de grupos de refinarias justamente ameaçaram fazer uma nova paralisação. Ou seja,
nós corremos um risco absurdo de, no futuro muito próximo, ficarmos nesse loop de privilégios. Bom, e o meu segundo ponto é justamente a questão do mau diagnóstico feito por esses governos, feito por essa paralisação, por essa greve. A dupla da defesa veio falar muito bem do programa Pró-Caminhoneiros, que é justamente um subsídio que o governo fez para a compra de caminhões. Ou seja, com isso, como falado pelo economista Samuel Pessoa, a frota de caminhoneiros aumentou 40% entre 2009 e 2018, enquanto que o PIB apenas aumentou 11%. Ou seja, aumentou imensamente a oferta em um contexto em que preços internacionais aumentaram conjunturalmente devido a conflitos geopolíticos, em que, principalmente, a economia estava num período de retração. Obviamente, esse frete teve o seu preço reduzido. E a grande questão é que isso sim é um problema. O que nós não podemos aceitar é justamente o governo bancar isso. E não, deputado Pedro Lopes, não é apenas uma questão, uma preferência social da sociedade bancar essa conta. Porque justamente quem é o principal acionista da Petrobras atualmente é justamente a população. Porque a Petrobras é uma empresa de capital misto, de capital aberto. Isso foi muito visto, por exemplo, nas eleições de 2014. As eleições de 2014, com congelamentos de preços, quem bancou essa conta foi justamente toda a sociedade. Quem justamente quebrou a Petrobras e teve que bancar essa conta foi justamente toda a sociedade, e em específico os mais pobres, que financiam principalmente o governo. Bom, terceiro ponto que eu gostaria de falar aqui é que isso também tem consequências negativas de uma forma geral, não só para o setor automobilístico, não só para o setor de petróleos e combustíveis, mas para a sociedade como um todo. Bom, eu fui no evento da FGV que reuniu vários especialistas no setor de precificação de combustíveis. E um dos representantes que estava lá era justamente a Plural, que representa os distribuidores de combustíveis. Como no Brasil, atualmente, nós temos um monopólio na Petrobras na produção, mas não e um monopólio de fato na Petrobras na distribuição. No refino, mas não na distribuição. Nós temos vários distribuidores que são privados, como por exemplo a Shell. Mas o que esses distribuidores estão falando é que eles não conseguem atuar no mercado brasileiro justamente porque essa volatilidade na política estatal gera uma tremenda inseguridade, uma tremenda falta de previsibilidade. Vamos falar de previsibilidade, deputado Pedro Lopes. A falta de previsibilidade é justamente extremamente ruim para a economia brasileira, porque, como fala o economista da FGV Energia, Adriano Pires, quando o governo não consegue manter uma política de precificação de combustíveis coerente e que ele muda a todo tempo, isso gera uma incerteza para o mercado absurda. Quando nós continuamos a retomar esses fantasmas do passado que já falharam, que é justamente o tabelamento de preços, o subsídio para grupos extremamente específicos, nós não conseguimos ter nenhum desenvolvimento econômico. Isso já falhou no passado, com Sarney criando crise de desabastecimento. Isso já falhou recentemente na Venezuela. E a grande questão é que isso é ruim, inclusive, para a própria Petrobras. Muitas pessoas afirmam que, na verdade, um grande problema da Petrobras é justamente o fato de que ela tem que importar muito combustível refinado e exportar combustível bruto. Isso gera uma perda de dinheiro para a população brasileira. Mas a grande questão é que empresas privadas, como a própria Plural disse nesse evento, não conseguem investir no Brasil no longo prazo para criar refinarias justamente porque existe essa incerteza na política pública extremamente absurda. Isso é ruim para a sociedade de uma forma geral, porque isso só aumenta ainda mais os privilégios da nossa sociedade. Isso só aumenta ainda mais a transferência de renda de toda a população que está sofrendo em um período de crise e de recessão para grupos privilegiados que conseguem ter uma voz mais forte em Brasília. Isso é extremamente danoso e nós não podemos, de forma alguma, incentivar isso. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Alex Diniz, represento aqui a Universidade Federal de Viçosa e queria cumprimentar a todos os aqui presentes. Para defender essa moção, eu vou trazer 3 bases fundamentais. Uma base constitucional e legal, o segundo aspecto sobre a desobediência civil e, em terceiro lugar, sobre as reais consequências e a tributação da questão. É interessante como o caro deputado Lopes definiu esta casa como a sociedade em si.
Ou seja, todos nós estamos envoltos nessa questão. E por que ela nos interessa? Porque houve sim uma dificuldade de locomoção. Então essa questão se trata de uma questão constitucional em que nós temos uma peleia entre dois princípios. Nós temos o princípio de ir e vir da população e nós temos o princípio de liberdade e o direito de manifestação daqueles que têm aquele princípio violado. E é por isso que eu vim aqui defender que os caminhoneiros, eles têm sim essa liberdade, e essa liberdade de manifestação. E essa está pautada no artigo 5º da Constituição, nos incisos 4, 16 e 18, em que trata que eles têm a liberdade de associação e a liberdade de parar o movimento, desde que ela não seja maléfica e não atrapalhe as pessoas, sem violência. E como já foi aqui exposto, o movimento ele foi, em tese, bem pacífico, com raras exceções. E não é possível a gente julgar o movimento por causa de algumas exceções. E é interessante como ele trouxe consequências positivas. Eu venho aqui trazer algumas. Depois de alguns dias daquela manifestação, no dia 23, a Câmara dos Deputados ela aprovou um corte do PIS e do COFINS sobre os combustíveis. E a nível estadual também foi observado, tanto no Rio de Janeiro, com o governador Pezão também atuando na questão tributária, e também em São Paulo, em que o governador também prometeu que atuaria naquela questão do eixo que já foi aqui colocada. Ou seja, a população ela teve que arcar com um pequeno ônus em que ela foi privada durante alguns dias de se locomover e, de fato, de receber algumas mercadorias em face de um direito de um grupo que estava sendo violado. E o cara deputado cita o exemplo do seu pai, que teve os remédios impedidos de chegar. Eu também não consegui fazer a prova da UAB porque trocaram a data por causa da manifestação. Eu, como um indivíduo, não me importo, porque este é um movimento que diz respeito a todos nós. E é interessante quando a gente destaca sobre a desobediência civil. Esse termo ele tem um início a partir da década de 60, em que Martin Luther King ele começa um movimento nos Estados Unidos em que eles brigam em face de leis e regras injustas. E ele trata aqui o direito, ele não é de questão de justiça, mas sim uma questão de poder. Então, dessa forma, ele trata que quando o indivíduo está protestando e a sociedade se recusa a reconhecer a sua dignidade como ser humano, seu próprio ato de protesto lhe confere dignidade. Dessa forma, os caminhoneiros eles não estavam sendo reconhecidos como seres humanos, como já foi aqui exposto. Eles tinham altas cargas de trabalho em que não era lhes pago o valor real e não havia a menor previsibilidade daquele valor, uma vez que a Petrobras atuava de maneira indiscriminada na atuação de preços. E dessa forma, os caminhoneiros têm sim esse direito de se rebelar contra o sistema, uma vez que este é injusto em face destes. Quero deputado Paulo seu pronome. Após certo tempo, como na pesquisa da Datafolha já citada, a sociedade em si achou que a greve fez mais mal que bem. Como conciliar essa estatística com o caso da defesa? Muito obrigado. E trago algo mais recente. 8 dias atrás, a Folha de São Paulo trouxe um possível aumento ao diesel. E é interessante destacar que, como o presidente Temer já havia trazido a questão em medida provisória, os caminhoneiros já recuaram a possível greve e manifestação que aconteceria de novo, porque já houve uma manifestação presencial de que não há necessidade disso, que eles vão regulamentar o preço e que o diesel não haverá aumento. E é interessante como os deputados eles colocaram aqui a questão como foi negativa e como que isso afetou a vida das pessoas. E eu tenho que aferir isso diretamente à visão midiática que essa questão sofreu. No segundo Congresso Brasileiro de Argumentação, Discurso e Oratória, que aconteceu aqui essa semana, nos foi mostrado ao final do segundo dia como é importante nós revelarmos mídias diferentes e a maneira como elas atuam. E eu vim aqui trazer duas mídias diferentes. Primeiro, vim trazer a própria plataforma no Facebook dos caminhoneiros, em que eles puderam mostrar, através de telefones, através de lives, como a população estava a favor destes. A população atuava a todo momento, lhes trazendo comida, lhes trazendo ajuda, auxílio, cobertores e tudo eles que eles necessitavam. A mídia ninja também atuou nesse sentido, demonstrando que não se tratava de processos violentos, mas sim pacíficos. Quero deputado Daniel, seu ponto. Dado que existe uma imprevisibilidade na política, como o Estado lida com grupos específicos, isso não poderia ser ruim para toda a sociedade brasileira? Muito obrigado, e é por causa disso que eu entro no meu terceiro ponto, a consequência e a tributação da questão. O caro deputado, ele trata aqui, se o governo mexer no preço do diesel, somente uma classe será beneficiada e todos nós teremos que arcar com o preço. Eu lhes trago
trago a análise econômica do direito. E eu trato aqui as questões na palavra do professor Dr. Guilherme Nassif de Chavaria, pela PUC Minas, em que ele trata que é necessário sempre tomar uma medida jurídica levando em conta todo o aspecto. E ele é muito imediatista. Observe, se o governo mexe no diesel, somente os caminhoneiros seriam beneficiados? Esta casa aponta que não, porque toda a comida, a bebida, tudo no Brasil chega através de caminhões. Dessa forma, atuando na política de diesel, tudo no Brasil seria mais barato. A passagem para Brasília que eu vim de ônibus seria também mais barato. A comida, a bebida, ou seja, a nossa economia como um todo seria mais alavancada. E é interessante também destacar como que essa política econômica ela tomou um novo viés. Todos os presidenciáveis à época da manifestação foram perguntados sobre a questão. E nunca antes se discutiu tanto a política de diesel e a questão dos veículos de transporte que são usados no Brasil. Sendo aqui, por exemplo, o Novo, em que ele trouxe, o deputado pelo Novo, o pré-candidato pelo Novo, em que ele trouxe a necessidade de uma redução de impostos e que os setores de investimentos devem ser, sim, estimulados. E é interessante a gente destacar como que a Petrobras, que é uma empresa de capital misto, que ela tomou um papel diferente. Porque a Petrobras, ela deveria, ao final das contas, ela deveria respeitar o interesse de todos nós, e não apenas de seus acionistas privados, aumentando o preço de diesel indiscriminadamente. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos, meu nome é Arthur Gandra, sou graduado em Direito pelo FMG e membro do Senado. E eu vim aqui concordar com a deputada agora da extensão, porque essa questão realmente ela é eminentemente de direito. E eu vou provar nas mesmas bases dela que a defesa está errada. O ponto aqui é muito simples. Para a gente interpretar a Constituição, a gente tem que partir de uma lógica de hermenêutica constitucional. O que é hermenêutica constitucional? É como interpretar a Constituição. É isso. E um dos maiores pensadores nessa área é Robert Alexie. Robert Alexie escreveu um livro que chama Regras na Teoria dos Princípios, onde ele fala que, a partir do momento onde princípios constitucionais estão conflitantes, como a nossa colega colocou, a gente tem que avaliar 3 coisas para saber se aquele princípio que está sendo conflitante ele prevalece sobre o outro. Primeiro, a adequação, depois necessidade e proporcionalidade. E com base nessas 3 bases, eu vou demonstrar que a greve dos caminhoneiros, a paralisação dos caminhoneiros, na realidade, ela não é nem adequada, nem necessária, nem proporcional. Dentro dessas bases, eu concordo com a deputada que é uma manifestação, não uma greve, não tem a figura do patrão, e sim uma manifestação contra o Estado. Agora, a Constituição não faz nenhuma ressalva que tem que ser pouca violência ou muita violência, fala de violência. Então, o acordo gerado a partir da proposta da defesa, que foi feita com o governo, foi proposto para o governo aceitou e gerou um acordo, essa proposta ela é, primeiro, ilegal. Mas tudo bem, vamos aceitar, ela gerou um efeito. Dado isso, eu quero analisar a adequação. A adequação é saber o quê? Se o ato praticado pode gerar o efeito almejado. Ou seja, se o que foi feito, no caso a paralisação, pode gerar o efeito almejado. Primeiro, como dito, foi ilegal, mas ela gerou esse efeito, então a gente vai aceitar que ela é adequada. Mas vamos analisar agora, com pormenores, a necessidade e a proporcionalidade. Segundo, a necessidade. O meio escolhido para gozar se o meio escolhido para gozar desse direito, que é o direito de manifestação, é o direito menos gravoso ao do outro. Então a gente tem que saber isso, se é o meio menos gravoso. Vamos ver aqui quais os efeitos que foram gerados na sociedade e vocês vão me ajudar a concluir se foi o menos gravoso ou não, tudo bem? Primeiro, a gente tem que lembrar que o Estado interferindo na economia, como já disse pela temática, é uma cilada, né, Bino? É uma cilada muito, muito, muito grande. Por que é muito grande? As maiores demandas em relação à economia são o subsidiar o diesel e trabalhar o frete. Tem um jogo de RPG, um dos poucos que eu já joguei, que chama World of Darkness, que ele tem uma situação dos magos. Os magos, quando eles aparecem na literatura fantástica em geral, eles são muito difíceis de ser interpretados, porque eles têm que ser muito limitados, porque senão eles podem transformar o mundo como um todo. Você tem que colocar limitações nele, porque senão ele é muito roubado, ele ganha qualquer disputa. E nesse jogo ele fala que a magia é a distorção da realidade. E isso cabe muito no nosso debate, porque a consequência da magia nesse jogo, ela vem e diz que quando você tem uma jogada ruim, você joga uns dados e seus números são baixos, o jogo te pune. E quando a gente usa magia na economia, e o mago aqui é o Estado tentando interferir na economia, ele vai te punir, e vai punir pesado. Como é que ele vai punir pesado? Vamos pensar aqui rapidinho. Economia comportamental, as pessoas reagem a incentivos. Se eu começo a subsidiar o preço do diesel, ou colocar a tabela no preço do frete, eu estou gerando um efeito muito complicado na economia, porque eu estou gerando incentivos diferentes do que a própria demanda do mercado está acontecendo. Ou seja, eu estou incentivando o mercado a pagar mais num serviço que deveria valer menos. Eu estou incentivando o mercado a pagar menos em algo que deveria valer mais. Ou seja, eu estou gerando incentivos diferentes no mercado. Por favor, deputado.
Eu estou um pouco confuso, deputado. Você fala que o Estado não deve intervir na economia, mas o que nós defendemos é justamente que ele já interviu e a greve é para que ele repare os danos que tomou. Não, eu falo que ele não deve intervir na economia. Ele não deveria ter intervido e não deve intervir agora. O livre mercado é o melhor caminho. Seguindo nessa questão, então a gente tem na economia comportamental, fica claro que a gente está fazendo incentivos diferentes. E qual que é a lesão disso? Porque a gente está socializando o prejuízo e privatizando o lucro. Essa é a questão muito simples do que está acontecendo aqui. Os caminhoneiros, enquanto profissionais liberais, eles têm que assumir o risco da sua profissão. Assumir o risco do lucro e do prejuízo. Se eles compraram um caminhão, deu errado, quebrou, uma pena. É assim que acontece no governo, é assim que acontece em qualquer lugar, quando a gente faz uma atividade liberal. Você assume os riscos. Se der tudo muito certo e você ficar milionário, ninguém tem nada com isso. Agora, se der errado, assuma os riscos das suas ações. E os caminhoneiros estão querendo isso, que o Estado socialize o prejuízo do seu frete barato e do seu diesel caro e privatize os seus lucros, que eles vão conseguir a partir dessas demandas. Então, é muito complicado. Agora, eu quero chegar no ponto 6 do acordo que foi gerado no final. E a gente está falando de direito. Vamos ler o ponto 6. Eles concordam que na edição de uma medida provisória para contratar transporte rodoviário de carga sem licitação para pelo menos 30% da demanda do frete. Ora, isso tem nome no direito administrativo. Imoralidade administrativa. Isso que chama imoralidade administrativa. São os caminhoneiros querendo fazer reserva de mercado. Não tem nada, não tem outro nome para isso. Reserva de mercado por parte dos caminhoneiros. Se eles não conseguem competir, eles estão querendo reservar 30% do mercado para eles. Ora, se estamos falando de direito, não vamos esquecer que uma das bases está lá no artigo 37 da Constituição, quando a gente fala da administração pública, é a moralidade administrativa. Ou seja, não olhar diferente para as diferentes partes. A gente vai gerar, então, uma reserva de mercado de 30% com base no acordo que foi aprovado com a União. Nessas bases, é isso que a gente está buscando? Por fim, eu quero lembrar também da morte de animais. Morte de animais. O Estado de Minas, entrevistando a Associação Brasileira de Proteína Animal, falou que teve a morte de 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos. A Folha também falou que, para reduzir o diesel, o governo cortou do SUS e da educação. Ora, então, a necessidade, vou relembrar para os senhores, é que o meio escolhido para gozar esse direito de manifestação dos caminhoneiros seja o menos gravoso ao outro, no caso, a sociedade. Eu acho que a gente consegue concordar aqui que o meio foi muito gravoso à sociedade. Muito, muito mesmo. Gerando lesões à economia, gerando lesões ao direito dos animais que estão sendo mortos por falta de alimento, por uma mera justificativa de desobediência civil. A gente tem que acabar de achar que tudo que vai contra a lei é desobediência civil e pode ser justificado com isso. Não, existem atos contra a lei que tem outro nome, chamam ilegais. Não é só porque eles são ilegais que eles são desobediência civil. E eu quero chegar ao meu último ponto, a proporcionalidade. Ou seja, o benefício alcançado é proporcional ao dano gerado. Olha, o governo governa para todos, como meus colegas lembraram, não só para os caminhoneiros. Quem está pagando a conta é a população. Sabe por quê? O prejuízo gerado na desoneração do diesel, sabe quem está pagando? É a reoneração do orçamento, que está desviando esse dinheiro lá para dentro e a população está pagando 2 vezes a conta. Pagar mais barato o frete e, consequentemente, pagar mais barato no seu arroz é ilusão. Ilusão porque você não paga no arroz, mas paga no imposto que aumenta. Você não paga no feijão, mas você sofre na reoneração do orçamento. Ou seja, fica muito claro aqui pra gente que, a partir da análise constitucional dos direitos, na base de Robert Alex, não há, de modo algum, adequação, necessidade ou proporcionalidade na ação dos caminhoneiros. Agradeço a todos. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Carolina Morim Fernandes. Eu estou aqui. Inicialmente, eu gostaria de saudar os meus colegas da minha Sociedade de Debate Autógrafo que vieram no meu apoio e a minha dupla, Alexa Diniz. Muito boa tarde a toda a plateia, aos juízes e aos debatedores. E nós viemos aqui discorrer sobre por que nós apoiamos as paralisações dos caminhoneiros de 2018. Eu vou preferir não falar no microfone porque eu acho que da outra vez me prejudicou, tá bom? Vocês estão todos conseguindo me ouvir? Ótimo. Inicialmente, por que nós devemos apoiar as paralisações dos caminhoneiros de 2018? Inicialmente, porque é uma luta por direitos fundamentais mínimos. Em segundo lugar, porque ela é uma greve que é sim consciente, ao contrário do que a oposição tenta restabelecer. Terceiro, porque ela é fruto de uma série de políticas irresponsáveis que precisam ser reparadas. Quarto, porque nós temos o direito desses caminhoneiros de se manifestarem nesse sentido, e que nós trouxemos consequências que foram, sim, no fim das contas, positivas. Inicialmente, nós gostaríamos de destacar que toda a população civil em geral ela foi beneficiada pela paralisação dos caminhoneiros. Porque, como já dito pela Alex, a partir do momento que você tem uma redução do preço de transportar as mercadorias no Brasil, você tem uma redução global de quase todas as mercadorias, incluindo comida, incluindo
não tem água potável, que a água chega por meio de caminhão-pipa, ou seja, a população pobre, ela é sim beneficiada por isso. Por mais que tentado colocar pela bancada de oposição que a população pobre sofreu com as consequências disso por meio da tributação, ocorre que a população pobre sofre muito mais pesadamente os riscos e os ônus de ter uma tributação incidente sobre um transporte que encarece a sua comida, encarece seu vestuário, encarece seu dia a dia. A luta por condições de trabalho dignas, ela faz parte de um direito fundamental humano. Foi trazida a questão do risco moral e dos privilégios dessa classe. Bom, condições dignas de trabalho, redução de carga de impostos abusivos, são resguardos de direitos fundamentais, que são constitucionalmente previstos e moralmente éticos. Então, nós não acreditamos que eles sejam privilégios, nós acreditamos que eles sejam direitos básicos. E quanto ao risco moral, isso de se disseminar por outras categorias, sinceramente, qualquer categoria que esteja sofrendo violações dos seus direitos tem o dever de reivindicá-los, mesmo que isso cause problemas governamentais. Porque o governo é um governo que deve ser feito para a população e não o contrário. Ou seja, o governo deve se subordinar aos interesses da população. Sendo que eles estão tendo direitos violados, infelizmente causam ônus, mas esses direitos devem ser preservados a todo custo. Porque o Estado Democrático de Direito, ele se baseia também no respeito aos direitos individuais. A greve, ela foi honesta e consciente, porque desde o início as pautas foram colocadas de forma clara e precisa, por mais que tenha havido algumas tentativas de desvirtuamento, como a questão do tabelamento, que já foi esclarecida pela primeira defesa. Essa greve ela foi honesta, ela foi consciente, porque ela permitiu aberturas nos momentos que foi necessário. Trazido aqui da questão do custo ambiental do combustível fóssil. Bom, a rodovia atualmente é o principal modal brasileiro de transporte, e se isso é bom ou ruim, bem como a valoração ética do uso de combustíveis fósseis, é relevante porque ambas as coisas são fatos pragmáticos que acontecem na atualidade e não tem como sofrer modificações do dia para a noite. Então, isso tudo é relevante, inclusive a questão ambiental dos combustíveis fósseis, porque é assim que funciona atualmente. Em relação à questão das políticas irresponsáveis adotadas atualmente, já trazida pelo meu colega Pedro Filogoni, nós gostaríamos de destacar que o governo tem o dever, sim, de arcar com os custos da greve dos caminhoneiros, simplesmente porque o governo causou os problemas que geraram a greve dos caminhoneiros. Isso não é uma questão de sobrecarregar a população civil com os ônus governamentais. Isso é uma questão de responsabilização. Se você cometeu um erro que causou danos, é seu dever reparar esses danos. E se você é o governo, você não está isento de responsabilização pelos seus danos. Mais do que isso, em relação ao direito de se manifestar, ele se mostra legítimo a partir do momento, tanto que os direitos das pessoas estavam sendo violados, quanto a partir do momento que isso gerava impactos negativos que repercutiam por toda a sociedade. E quanto aos impactos negativos, foi muito trazido aqui a questão da ponderação dos valores. Mas eu acredito, e a nossa bancada acredita, e nós defendemos que há um erro de diagnóstico por parte da oposição em relação à real causa dos problemas ocasionados pela greve dos caminhoneiros, que não foi a greve em si, e sim, a demora governamental em responder, já que o presidente Temer só resolveu responder a situação quando já tinha saído do controle, já estávamos com milhares de municípios em uma situação muito crítica pela demora, e em segundo, porque em relação à questão da adequação e da necessidade da proporcionalidade, nós devemos lembrar que isso tudo deve se pautar na questão da eficiência. E a greve é o único meio eficiente de fazer, por mais que ele fosse oneroso. Então não adianta você ter uma medida menos gravosa se ela não for efetiva, porque você não consegue atingir os fins. Muito obrigado, senhora deputada. A senhora fala desses supostos erros cometidos pelo governo e que ele deveria corrigir. Ainda assim, se para corrigir esses erros ele precise onerar a sociedade por conta disso, seria legítimo e justo apoiar a greve? É uma oneração temporária, caro deputado. Na verdade, quando a gente pensa nas privatizações dos caminhoneiros e nas respostas governamentais que a gente tem com a queda tributária, isso gera um prejuízo provisório, porque a gente realmente teve o aumento da gasolina naqueles 10 dias que duraram a greve. Mas, posteriormente, nós tivemos uma redução tributária que foi benéfica e tem benefícios que se estendem a longo prazo. Se o real problema que motivou a greve foi o próprio caminhoneiros, como que as políticas pedidas pelos caminhoneiros vão de fato resolver o problema deles próprios? Eu não entendi sua pergunta. Em relação à oposição, foi dito que a greve não foi legítima porque ela não é diretamente contra os seus empregadores. Mas a questão é, quem define a legitimidade de uma greve ou não são a legislação. A legislação é feita pelos interesses da classe dominante. É óbvio que o governo não vai, por questão lógica, aprovar uma lei que permita que os trabalhadores se insurjam contra o próprio governo. Isso é uma questão de interesse político que deve ser pautado. Quando a gente tem o Zizek, Slavoj Zizek, que é um filósofo esloveno, ele traz o seguinte: somente mediante revisão crítica do arcabouço jurídico, que é essencial à ética,
na política e no direito que nós podemos contestar o direito posto de forma a produzir mudanças sociais significativas. Ou seja, a greve, ela é uma greve no sentido material, ela foi uma greve de fato, apesar de não ser uma greve legalmente definida, mas o fato dela não ser legítima conforme a legislação só reflete um problema governamental de lidar com as demandas dos trabalhadores que se relacionam diretamente com o governo. Em relação à questão da ausência de liderança, isso não significa ausência de legitimidade. A instrumentalização política que foi trazida retorna. Ela é minoritária e não pode ser utilizada para deslegitimar o movimento como um todo. Em relação ao curso da greve, já explicamos que ele foi basicamente culpa do governo pela demora de resposta. E a questão é, em relação a assumir o risco da atividade liberal, senhor Arthur Miranda, para que nós assumamos isso, nós devemos assumir ele de forma livre e consciente. Como a política de preços do diesel só foi mudar em 2017 de forma abrupta e rápida, essas pessoas que assumiram o risco da atividade liberal, elas assumiram uma condição que mudou. Ou seja, elas não podem ser responsabilizadas porque o governo mudou a política do nada. Elas assumiram um risco que não é que elas tinham inicialmente. E nós devemos reparar os danos. Nós devemos atender a função política da Petrobras, de atender ao interesse social, como já foi trazido pela Alexia. Nós devemos nos atentar ao interesse por trás da tributação e nós devemos apoiar a atualização dos caminhoneiros porque ela é legítima, porque ela foi eficiente e porque ela é moral. Muito obrigada. Boa tarde ou boa noite a todos. O meu nome é João Antônio Sena, eu sou estudante de Direito da UFMG, membro do Senado. Gostaria que todos aqui se sentissem devidamente abraçados, cumprimentados e felicitados. É interessante que a gente volte ao início do debate para entender quem é esta casa e por que esta casa, então, apoiaria a greve dos caminhoneiros. Os meus colegas da bancada de defesa entendem que esta casa é a sociedade brasileira. Então, para que nós possamos decidir se devemos ou não apoiá-los, nós devemos pensar da perspectiva da sociedade. E hoje eu vou mostrar o porquê que nós não devemos, da perspectiva da sociedade, apoiar essa greve, ou melhor, essa paralisação dos caminhoneiros. E para isso é preciso medir quais foram os benefícios diretos para esse agente interessado, que é a sociedade. O primeiro ponto aqui são as reivindicações dos caminhoneiros. E eu gostaria de me atentar que é mais importante que os meus colegas trouxeram, que é a mudança da política de preço da Petrobras. O primeiro ponto é que essa política não mudou. Na verdade, o governo fez um acordo no qual somente as oscilações seriam de 30 em 30 dias, mas o preço do combustível continuaria sendo atrelado ao exterior. O segundo ponto é que essa reivindicação é somente para uma categoria, que é a categoria dos caminhoneiros. Ou seja, ainda que a mudança seja boa para eles, a sociedade não recebeu nenhum tipo de benefício em contrapartida. Na verdade, a gasolina aumentou. De acordo com dados do Ministério da Fazenda e da própria Petrobras, o preço da gasolina hoje é de R$ 4,50. Ou seja, o preço da gasolina, como meus colegas querem colocar, não se reduziu. A sociedade não ganhou com essa reivindicação. Além disso, meus colegas colocam que ela é honesta. E, para fazer isso, dizem que eles permitiram que remédios passassem, etc, etc. E o meu colega Lopes faz um ponto de informação interessante para a oposição. E quando ele fala sobre a crise de desabastecimento dos supermercados, e pergunta, não seria o pânico das pessoas? Na verdade, não. Lá em Belo Horizonte, o Estado de Minas noticiou que no Ceasa, onde se compra as mercadorias, não tinha alimento disponível, ou seja, não estava chegando para que o varejista levasse as pessoas. Então havia sim um bloqueio de bens essenciais. Além disso, falam que eles são vítimas de políticas irresponsáveis e que o governo deveria corrigir os erros que cometeu. O primeiro erro aqui é que eles falam do pró-caminhoneiro e do aumento da frota de caminhões no Brasil. Tudo bem, houve de fato um aumento, mas isso não influenciou diretamente, como mostra a economista Laura Carvalho, no jornal Folha de São Paulo. Por quê? Porque houve essa mudança, mas na verdade essa mudança foi para a substituição da frota que já existe, porque o Brasil assinou um acordo chamado Euro 5, no qual ele tinha que alterar os seus caminhões para se adequar aos padrões internacionais. E esse crédito foi exatamente para cumprirmos esse acordo internacional, e não para gerarmos permitir que mais caminhões fossem comprados e assim aumentando a oferta para os caminhoneiros. Além disso, o meu colega, o Filogone, ele fala que nós devemos ter empatia para com esse grupo. Tudo bem, mas eles tiveram empatia para com nós, a sociedade? Eu acredito que não. Por quê? Porque a greve dos caminhoneiros, ou melhor, a paralisação dos caminhoneiros, gerou um caos social na nossa sociedade. E para analisar isso, é preciso colocar aqui o que o deputado Gander falou, que é a questão da necessidade e da proporcionalidade. Quando nós olhamos a proporcionalidade, isto é, se o dano ao direito lesado
foi menos gravoso do que o direito que foi recompensado, nós percebemos que não, porque quem está pagando a conta somos nós. Os meus colegas colocam, os meus colegas principalmente, que foi temporário, etc. O que não é verdade, porque, o preço da gasolina continua do mesmo, e nós tivemos uma série de reonerações em 28 segmentos da folha de pagamento para empresas que sofreram, porque eles tiveram que pagar essa redução do preço do diesel. E, além disso, elas colocam também que geraria uma diminuição do preço para o consumidor final e etc. Olha, há uma contradição aí, porque se os caminhoneiros estão sofrendo tanto como as senhoras colocam, não seria natural que quando eles ganhassem alguma renda a mais, elas repassassem para o consumidor, e sim para si mesmos, porque se eles estão tão mal assim, eles gastariam esse dinheiro com eles mesmos, e não para o consumidor final, porque a margem que eles têm hoje, como as senhoras colocam, é muito baixa. Sim, senhora deputada? Qual é o risco moral da gente admitir que o governo não tenha que arcar com as consequências de reparar os danos que foram causados por ele mesmo? O problema é, o governo não tem que dar satisfação a todas as categorias quando muda suas políticas públicas. 2, o governo não pode abrir mão de beneficiar a sociedade para favorecer uma única classe, que são os caminhoneiros. Os caminhoneiros, como o deputado Ganda colocou aqui, são profissionais autônomos que têm que lidar com as questões do mercado. O direito empresarial ele é muito categórico no seu princípio da autonomia das partes. Aquilo que foi acordado é aquilo que será realizado. O profissional, ele assume o seu risco. E ele sabe que uma política governamental pode mudar da noite para o dia, sim. O governo não precisa ficar consertando os seus erros. E foram esses erros que, como o deputado Gana colocou, que geraram esse caos, e nós não podemos retornar a essa política de preços antiga, no qual havia um subsídio para o preço do combustível. Além disso, o método, como nós mostramos aqui, ele é um tanto quanto problemático, porque eles agem hoje, diferente do que a deputada coloca, que eles agiram com honestidade, etc., e foram muito honestos com as pessoas, na verdade, eles agem da pior forma possível. Eles fazem como os piratas no século, na Idade Moderna, no qual eles sitiavam as pessoas, sitiavam as cidades e colocavam, como os meus colegas da primeira oposição falaram, colocavam uma faca no pescoço do governo e exigiam, assim, as suas reivindicações. O governo não pode ser vítima de classes que desejam atender às suas reivindicações somente porque eles fazem isso, somente porque eles têm poder sobre a sociedade ou sobre o governo. Eles têm que respeitar aqui o direito que foi lesado das outras pessoas. O direito dos caminhoneiros não pode se sobrepor. Se vocês, como eu, não gostam de chantagem, truculência e abuso de poder, talvez apoiar a greve dos caminhoneiros não seja a melhor opção. Muito obrigado. Então, na minha sala, em segundo lugar, Matheus Popes e Daniel Popes. E, em primeiro lugar, Gandra e João. Este foi o melhor debate competitivo que eu já vi na minha vida. A frase é do Jader, mas eu tenho certeza que as dezenas de pessoas que estavam naquela sala poderiam tê-la dito também. Eu incluso, e mesmo após ter adjudicado o Mundial, ter estado debatendo nos maiores campeonatos da Inglaterra. Foi impressionante, parabéns a todos, de verdade. Eu me sinto culpado ao revelar apenas dois finalistas dessa semifinal. Eu queria que o torneio tivesse terminado ali. Mas eu não posso, então eu vou anunciar. Bom, em nenhuma ordem específica. Vamos para a final. Pedro Ângelo e Caio Alcântara.
os atuais campeões do 4 Minas, nós teremos também João Lucas e Gabriel.